A pregação de hoje terá um enfoque escatológico. Não sei os irmãos e irmãs presentes, mas quando se falava em escatologia na igreja, eu logo associava com o fim do mundo, tragédias, gente sumindo, mães chorando, acidentes no trânsito e várias outras coisas ruins. Não é sobre este sentido de escatologia que eu vou pregar, mas o sentido daquilo que é essencial e característica principal da escatologia cristã, a esperança. Pelas pregações que já foram realizadas até aqui sobre a série de mensagens deste mês, do mês de janeiro e deste mês, esperas. O que você faz quando não pode fazer nada? Vimos que há várias atitudes a serem tomadas. E dentre essas atitudes foi destacado, por exemplo, a oração. Quando não podemos fazer nada para solucionar um problema complicado ou então sair de uma situação difícil, nós podemos orar. Além de orar, podemos também confiar em Deus, podemos ser pacientes e também exercitar a fé. Nesta manhã, como já mencionei, quero enfatizar o tema da esperança. Não a esperança que surge de nós mesmos, da nossa vontade, dos nossos sonhos, daquilo que queremos que aconteça, mas da esperança que nasce, em primeiro lugar, do que Deus é, e em segundo, das promessas de Deus reveladas nas Escrituras para o seu povo, no qual todos nós estamos incluídos. Esta esperança, a esperança no que Deus é, e a esperança que surge das promessas de Deus é um tema sempre oportuno e necessário para todos nós, independente da situação que nos encontramos. O que você faz, o que fazer quando não se pode fazer nada? Podemos, além daquilo que já foi destacado aqui, podemos alimentar a nossa esperança em Deus, podemos ser consolados pela ação divina, podemos ser fortalecidos na esperança provenientes das promessas de Deus para nós. Portanto, se tivesse que dar um título para a pregação de hoje, ela seria Esperança na Espera. Esperança quando não podemos fazer nada. Seja qual for a espera, esperança. Do ponto de vista conceitual, há uma relação muito forte e direta entre espera e esperança. Uma palavra está contida na outra e uma é o prolongamento da outra. No entanto, há uma diferença significativa entre um conceito e outro, se considerarmos a nossa experiência vivencial e também o significado prático delas em nosso dia a dia. Espera, por mais que educadores e psicólogos apontem o lado pedagógico, esperar, na maioria das vezes, se refere a uma experiência negativa, que nos incomoda. Esperar é um teste à nossa paciência, principalmente quando ela se dá no contexto de sofrimento, aflição e angústia. Nesse sentido, esperar nada mais é do que a descrição de um fato. Por sua vez, esperança tem conotação benéfica, isto porque o seu significado etimológico é confiança em algo positivo. Esperança é confiar que algo positivo ocorrerá, acontecerá. E por isso, esperança é um sentimento que nos anima, é um sentimento que nos fortalece, indica que desistir não é melhor caminho, ou então a expectativa de que as coisas irão melhorar, Em geral, há 3 tipos de esperas. Em primeiro lugar, há as esperas que estão condicionadas ao tempo. Por exemplo, atingir a maturidade, ou então esperar pelo período de 9 meses para o nascimento de um filho, de uma filha. Há esperas que estão condicionadas pelo tempo.
por exemplo, o período da formação escolar, ou então aguardar o dia, a data de uma viagem, onde nós já planejamos, já marcamos, já compramos as passagens, e então devemos esperar o dia chegar. Estas são as esperas condicionadas pelo tempo, e não há o que fazer a não ser esperar. Em segundo lugar, existem as esperas ocasionais, são as esperas do dia a dia, são as esperas corriqueiras. E em terceiro, são as esperas que se dão no momento de apreensão, no momento de emergência e de dificuldade. São as esperas no contexto de preocupação. Este tipo de espera certamente é o mais difícil. Para esses três tipos de esperas, a esperança se faz necessária. Principalmente para a última, onde a esperança é fundamental. E o versículo que nós lemos há pouco, nesta manhã, Romanos 8, 18, nos ensina duas perspectivas importantes para a nossa vida e para a nossa fé sobre este assunto. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos mostra a esperança pelo fim do sofrimento. A esperança pelo fim do sofrimento. No versículo que lemos, o apóstolo Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente. De forma geral, os sofrimentos do tempo presente em nosso texto diz respeito à nossa vida neste mundo, com todas as nossas limitações e implicações políticas, sociais, culturais, assim como as preocupações, as implicações pessoais marcadas pelo pecado. Aliás, o tema do pecado, nos capítulos anteriores ao capítulo 8, desde o 5º capítulo de Romanos, é um dos temas principais, onde o apóstolo Paulo está lidando, está expondo, está ensinando como é a presença do pecado na vida humana e como, por consequência do pecado, viemos a sofrer. É um dos principais temas dos capítulos anteriores. Mas do ponto de vista específico, de forma específica e particular, todos nós passamos por situações ou temos motivos, lembranças e fatos para contar o que significa os sofrimentos do tempo presente em nossa história de vida. É bem possível que para alguns nesta manhã, infelizmente, os sofrimentos do tempo presente seja a exata descrição do atual momento vivido. Os sofrimentos do tempo presente é o hoje, o agora, está ocorrendo neste exato momento. Talvez os sofrimentos do tempo presente seja marcado por uma situação familiar, com o filho, a filha, ou então o relacionamento conjugal, ou então a enfermidade física e emocional, seja de si próprio ou então de um parente, ou ainda a situação profissional ou financeira que não está nada bem. Os sofrimentos que você já passou ou que você está passando, diz o apóstolo Paulo, não podem ser comparados. Não podem ser comparados com aquilo que virá. Em outras palavras, o apóstolo Paulo afirma que há algo além dos sofrimentos do tempo presente em nossa vida. Que os sofrimentos do tempo presente terão um fim. Para os sofrimentos nesta vida há um basta. O apóstolo Paulo nos diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória a ser revelada em nós. Com isto, Paulo não está ensinando o conformismo, ou seja, que devemos nos conformar e aceitar passivamente as coisas como são, aceitar de forma passiva o que nos machuca, causa dor, tristeza, aflição, o que nos tira a nossa paz e nos coloca em desespero. Não é o conformismo, o objetivo, o ensino do apóstolo Paulo, da mesma forma que não é a compensação, isto é, de que nós devemos sofrer aqui neste mundo para sermos compensados depois, na outra vida,
Ou então, quanto mais nós sofrermos aqui, maior será a glória no céu. Também não é isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Para longe do conformismo e da compensação, o que o apóstolo Paulo nos ensina é a esperança. A esperança de que os sofrimentos cessarão. A esperança de que chegarão ao fim. A esperança de que aquilo que nos aflige hoje, nesta vida, um dia acabará e uma glória será revelada em nós. A exemplo de Paulo, o apóstolo João teve a mesma sensibilidade e compreensão da promessa de Deus, de tal forma que, ao escrever o livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, os primeiros 4 versículos deste capítulo, afirmou, e tem o texto na tela, os irmãos e irmãs poderão acompanhar comigo: vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A esperança de que os sofrimentos têm um fim, de que não são para sempre, nos fortalece, nos dá coragem para enfrentarmos os sofrimentos, pois são sinais da vida eterna, são promessas de Deus para todos nós. Na escatologia, o futuro, a fé como certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, devem nortear a nossa vida no presente. Por isso, não é conformismo e compensação. Sobre este assunto, Jürgen Moltmann, um dos principais teólogos da atualidade, que tem como uma das suas principais reflexões teológicas o tema da escatologia, o tema da esperança, assim escreveu: a esperança é o futuro vivido no presente, porque ela gera alegria e otimismo. A esperança é o futuro vivido no presente, por isso ela gera alegria e otimismo. A segunda perspectiva importante para a nossa vida e para a nossa fé, extraída do texto, do versículo que nós lemos em Romanos 8:18, é a seguinte: esperança na ação soberana de Deus. A esperança na ação soberana de Deus. O fim dos sofrimentos do tempo presente e a glória que há de ser revelada em nós são resultados da ação soberana de Deus em nossa vida e também na história. Não há vida humana sem sofrimento. Nós não gostamos de ouvir isto, mas esta é a verdade. Não há vida humana sem sofrimento, e isso nós experimentamos no dia a dia, isso nós experimentamos em nossa história de vida e em vários pontos, em vários momentos desta história. Não há vida humana sem sofrimento por causa do pecado que nos afeta e por causa da nossa finitude. Ou seja, somos limitados, somos condicionados pelo tempo e pelo espaço. Nesse sentido, a vida é ambígua. A vida é ambígua, pois temos vida e desejamos viver, mas passaremos pela morte. Almejamos a paz, mas sofremos perturbações. Buscamos alegria e felicidade, mas temos momentos de profundas tristezas, decepções e lamento. E isso marca a ambiguidade da nossa vida. Mas não só a vida humana é marcada pela ambiguidade, a nossa relação com Deus também é afetada
por esta ambiguidade, porque Deus não vai nos livrar de todos os nossos problemas, Deus não nos deixará imunes aos sofrimentos da vida. Agora, a questão é a seguinte, a questão é como Deus vai nos ajudar a lidar com esses sofrimentos, como Deus estará ao nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando nos momentos mais difíceis da nossa vida, como Deus vai nos ajudar a enfrentar e a passar pelos sofrimentos aos quais aparecem em nossa caminhada. Na tradição calvinista, a soberania de Deus significa que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele conhece tudo o que se passa conosco e no mundo e tem poder para realizar o que quiser. Diante dos sofrimentos que passamos, a ação soberana de Deus se materializa, se torna real na expressão do seu amor, na sua ação consoladora, no ânimo e também na renovação das nossas forças. Apesar da nossa condição e pelo fato de sermos pecadores, Deus é soberano para nos amar de maneira incondicional. Apesar da nossa fraqueza e cansaço, muitas vezes, Deus é soberano para nos encorajar e nos fortalecer. Apesar do nosso desânimo e revolta, Deus é soberano para ouvir as nossas queixas e para dizer que temos valor aos olhos dele. Apesar das nossas decepções e dificuldades, Deus é soberano para nos dar esperança. A forma como Deus age soberanamente, nas palavras do apóstolo Paulo, é: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para concluir, quero dar o testemunho de uma mulher que tive a oportunidade de conhecer e acompanhar durante os 5 anos em que fui pastor na segunda igreja presbiteriana independente na cidade de Limeira, dos anos de 1999 até o ano de 2003. O seu nome é Odila. A dona Odila, como nós costumávamos chamá-la, teve a sua história de vida marcada pelo sofrimento. No entanto, uma das lembranças que tenho desta mulher é dela entrando e andando no templo até sentar-se no seu lugar de costume, sempre com a Bíblia na mão, já que este é o costume da maioria das igrejas no interior. Isto porque raramente ela faltava às reuniões de oração às terças-feiras, né? Tenho essa lembrança dela andando no templo com a Bíblia na mão e sentando no lugar preferido dela, porque raramente ela faltava às reuniões de oração nas terças-feiras, aos estudos bíblicos nas quintas e aos cultos no domingo. Às vezes ela estava contente e serena, outras vezes apreensiva, desanimada e profundamente triste. Quando a conheci, seu marido já havia falecido. Como viúva, vivia com muitas dificuldades financeiras porque o valor que recebia de pensão era pequeno e a vida inteira se dedicara ao cuidado da família, não teve nenhuma formação profissional e nenhuma profissão com carteira assinada. A dona Odila teve 3 filhos e uma filha. O filho mais velho, o mais responsável, carinhoso, ajudador, o filho amigo, presente e aquele que ajudava, faleceu em um acidente de carro enquanto trabalhava. Deixou esposa e 2 filhos. A nora, por buscar refúgio e apoio com seus familiares, distanciou-se dela e raramente trazia os netos para visitá-la. A filha da dona Odila, por ter tido um casamento muito conturbado, acabou se divorciando e voltou a morar com a mãe. Fazia alguns serviços de costura para ajudar nas despesas da casa. E pelo fato de não ter constituído outro relacionamento estável, frequentemente era chamada de prostituta pelos
outros 2 irmãos, motivo este que tumultuava o ambiente familiar. O terceiro filho, nunca o vi, porque cumpria pena em um presídio devido ao fato de ter envolvimento com o tráfico de drogas e roubos na cidade. O quarto filho, por quem a dona Odila nutria um carinho especial, talvez por ser o filho mais novo, talvez por já ter perdido o marido, era dependente químico. Não trabalhava, sempre estava com problemas com a polícia por se envolver em pequenos furtos. Volta e meia pegava algum objeto da casa para vender ou então trocar em drogas. E quando não conseguia nada, era violento ao ponto de bater na dona Odila, ou então quebrava os móveis devido às crises de abstinência. Tenho na minha lembrança várias vezes que visitei a dona Odila e vi a cadeira quebrada, e vi louças quebradas, e por causa de uma overdose, este filho mais novo da dona Odila foi parar em uma UTI, vindo a falecer alguns meses depois. Lembro-me de algumas visitas que fiz à dona Odila, e como na maioria das vezes ela chorava por ser grande o seu lamento e a sua dor. E numa destas visitas, ela desabafou com Deus usando as seguintes palavras: por que eu, Senhor? Por que tanto sofrimento? O que é que eu fiz para merecer tudo isto? Depois que o choro passou, ficamos alguns instantes em silêncio, porque não havia nada a falar. A seguir, li um texto bíblico, compartilhei algumas palavras com ela e fiz uma oração. O que uma mulher como a dona Odila, com tanto sofrimento e tristeza, fazia frequentemente na igreja, louvando a Deus e perseverando na fé? Penso que os momentos que ela passava na igreja eram momentos de refrigério, de paz. Eram momentos em que Deus a consolava, a fortalecia, a enchia de esperança, a fim de lidar com as decepções, tragédias, dificuldades e os sofrimentos da vida. Penso que direta e indiretamente Deus falava e confirmava em seu coração uma das mais preciosas promessas das Escrituras: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Hoje a dona Odila não está mais entre nós, mas certamente a promessa de Deus se tornou realidade para ela. Foi revestida de glória e descansa nos braços do Pai. Que a ação soberana de Deus seja sobre todos nós, fortalecendo-nos, consolando-nos e enchendo o nosso coração de esperança em meio aos sofrimentos do tempo presente. Que Deus assim nos abençoe. Amém.